Submarino de ataque nuclear chinês afundou durante construção, dizem Estados Unidos. Imagens de satélite mostraram que o mais novo submarino de ataque movido à energia nuclear da China afundou ao lado de um pio durante a construção, disse uma alta autoridade de defesa dos Estados Unidos na quinta-feira. O naufrágio do primeiro submarino chinês da classe Zhou representa um revés para Pequim, que continua a construir a maior marinha do mundo. Pequim tem se tornado cada vez mais assertivo na busca de sua reivindicação de praticamente todo o mar da China meridional, o que é crucial para o comércio internacional. Enquanto isso, a China enfrenta disputas territoriais de longa data envolvendo outros na região, incluindo Brunei, Malásia, Filipinas, Taiwan e Vietnã. Os Estados Unidos têm buscado fortalecer laços com seus aliados na região e navegam regularmente por essas águas em operações que dizem manter a liberdade de navegação para embarcações ali, irritando Pequim. O submarino provavelmente afundou entre maio e junho, quando imagens de satélite mostraram guindastes que seriam necessários para retirá-lo do fundo do rio, disse a autoridade, que falou sob condição de anonimato para fornecer detalhes sobre a perda do submarino. A China vem construindo sua frota naval em um ritmo alucinante. Os Estados Unidos consideram a ascensão da China uma das suas principais preocupações futuras com a segurança. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse na sexta-feira que não estava familiarizado com o assunto e não forneceu nenhuma informação. Quando questionado sobre o assunto em uma entrevista coletiva em Pequim, o oficial dos Estados Unidos disse que não era surpreendente que a marinha chinesa o ocultasse. O status atual do submarino é desconhecido. A identificação do submarino nuclear afundado foi relatada pela primeira vez pelo The Wall Street Journal. Thomas Shugart, ex-submarinista da Marinha dos Estados Unidos e analista do Centro para uma Nova Segurança Americana, notou pela primeira vez o incidente envolvendo o submarino em julho, embora não fosse de conhecimento público na época, que envolvia um novo navio da classe Zhou. Imagens de satélite do Planet Labs PBC analisadas pela Associated Press mostram o que parece ser um submarino atracado no estaleiro Shaogliu, no rio Yangtze. Antes do incidente, uma imagem tirada em 15 de junho parece mostrar o submarino total parcialmente submerso logo abaixo da superfície do rio, com equipamento de resgate, guindastes ao redor. Barreiras o cercam para evitar qualquer vazamento de óleo ou outros vazamentos da embarcação. Uma imagem de satélite tirada em 25 de agosto mostra um submarino de volta à mesma doca que o navio submerso. Não está claro se era o mesmo. Ainda não está claro se o submarino afetado estava carregado com combustível nuclear ou se o reator estava operando no momento do incidente. No entanto, não houve nenhuma liberação de radiação relatada na área desde então. De acordo com o relatório militar dos Estados Unidos, no ano passado, a China operou 6 submarinos de mísseis balísticos movidos à energia nuclear, 6 submarinos de ataque movidos à energia nuclear e 48 submarinos de ataque movidos a diesel. A notícia do naufrágio do submarino veio enquanto a China realizou nesta semana um raro lançamento de um míssil balístico intercontinental em águas internacionais no Oceano Pacífico. Especialistas dizem que marcou a primeira vez que Pequim realizou tal teste desde 1980. Pequim realiza exercícios militares no Mar do Sul da China no mesmo dia em que os Estados Unidos e aliados. Pequim realizará exercícios de treinamento militar no Mar do Sul da China neste sábado, 28 de novembro de 2024, informou o comando do Teatro Sul do Exército de Libertação Popular da China. O anúncio segue exercícios também promovidos hoje, 28 de novembro de 2024, por Estados Unidos, Austrália, Japão, Nova Zelândia e Filipinas, na realização de atividades militares conjuntas na Zona Econômica Exclusiva das Filipinas, nas águas do disputado Mar do Sul da China, segundo a Bloomberg. As forças navais e aéreas da China participaram de atividades incluindo exercícios de reconhecimento e alerta precoce, bem como patrulhas marítimas e áreas perto da ilha Wangguian, de acordo com a declaração do Exército de Libertação Popular da China. A ilha é parte do que é mais comumente conhecido como Scarborough Shoal, uma coleção de recifes e afloramentos há muito reivindicados por Manilha. As tensões têm aumentado entre Pequim e Manilha sobre reivindicações concorrentes da soberania em diversas áreas do Mar Sul da China. As reivindicações chinesas sobre uma grande faixa das águas regionais foram rejeitadas em favor das Filipinas por um tribunal da ONU em 2016, uma decisão não reconhecida por Pequim.
China deixa o Washington em alerta. Investimentos bilionários do gigante asiático revelam descoberta que promete revolucionar o uso de aço para a construção de mísseis hipersônicos capazes de atingir 9,8 mil km por hora. O Washington alerta: prepare-se para conhecer uma descoberta surpreendente fruto de investimentos bilionários da China. Cientistas chineses estão revolucionando a tecnologia militar ao desenvolver mísseis hipersônicos capazes de atingir velocidades impressionantes, Mach 8, utilizando um material que pode baratear drasticamente os custos de produção, o aço. Com uma nova tecnologia de proteção térmica, a China, com seu plano ambicioso em investimentos de tecnologia militar, está prestes a revolucionar suas forças armadas, deixando outras potências para trás. E o Washington entra em alerta. Será que essa inovação é o futuro das armas de destruição em massa? Pergunta. Cientistas chineses afirmaram que descobriram uma maneira de usar o aço, uma vez em vez do caro e pesado tungstênio na ponta de mísseis hipersônicos. O desenvolvimento foi possível graças a uma nova tecnologia de proteção térmica. Essa inovação poderia reduzir drasticamente os custos de produção de mísseis hipersônicos, abrindo caminho para sua fabricação em larga escala. De acordo com o relatório do South China Morning Post, os cientistas apresentaram o design de um míssil hipersônico antinavio em um artigo revisado por pares, publicado na revista chinesa Acta Armamentari. Os investimentos na pesquisa liderada pelo professor Wang Flengley, do Instituto de Tecnologia de Pequim, a equipe afirma que essa tecnologia pode mudar o custo do desenvolvimento de armas hipersônicas no mundo. A grande inovação está no uso do aço de alta resistência na ponta do míssil, em substituição do tungstênio. Investimentos nesse tipo de aço, comumente disponível, é mais barato, mas apresenta desafios significativos em termos de temperatura. Durante o voo, mísseis hipersônicos podem alcançar a temperatura de até 3.000 graus Fahrenheit, 1.650 graus Celsius. Bem acima do ponto de fusão do aço, que é de 2.190 graus Fahrenheit e 1.200 graus Celsius. Tradicionalmente, o tungstênio é utilizado porque seu ponto de fusão é superior a 3.400 graus Fahrenheit, o que garante que o material mantenha sua integridade durante o voo em altas velocidades. No entanto, o tungstênio é escasso para a China, tornando sua substituição por materiais mais baratos, como o aço, altamente desejável. Os cientistas chineses afirmam ter superado esse obstáculo com a criação de um sistema avançado de proteção térmica, e os Estados Unidos entram em alerta. Para evitar que o aço se deforme devido às altas temperaturas, os pesquisadores propuseram uma camada de cerâmica ultra resistente ao calor, que funciona como uma barreira superior. Abaixo dela, uma camada de aerogel atua como isolante térmico, garantindo que a temperatura dentro da ogiva permaneça estável, sem risco de detonar o explosivo prematuramente. Segundo o estudo, após o lançamento, o míssil sobe acima da atmosfera e depois desce para uma altitude de 18 a 12 milhas antes de atingir o alvo. Durante esse processo, a temperatura na ogiva pode alcançar os 3.000 graus Fahrenheit em apenas 18 segundos. A nova proteção térmica permite que a ponta do aço mantivesse sua forma até o impacto, o que é crucial para a precisão do míssil. Os Estados Unidos e outros países estão competindo para desenvolver armas hipersônicas de baixo custo, capazes de ser produzidas em massa. Substituir o tungstênio por aço poderia ser um grande avanço nesse sentido. A China, que já possui um arsenal de mísseis hipersônicos, está muito à frente nessa corrida com a Rússia, utilizando tais mísseis no conflito em curso na Ucrânia. Enquanto isso, os Estados Unidos ainda enfrentam dificuldades em seus projetos de mísseis hipersônicos sem conseguir os resultados esperados. Na Europa, a França avançou significativamente com o teste bem-sucedido do veículo hipersônico VMAX em 2023, destacando-se no Ocidente. Porém, a China parece estar liderando em termos de produção em massa e custo reduzido, de acordo com os especialistas. Além disso, pesquisadores da Universidade Nacional de Defesa da China, em Changsha, revelaram recentemente um novo dispositivo de resfriamento para armas hipersônicas que pode aumentar o tempo de voo em até 2 horas e meia. Essa tecnologia complementa a utilização do aço, permitindo que os mísseis hipersônicos tenham um desempenho mais eficiente em missões de longo alcance. O uso do aço em mísseis hipersônicos juntamente com a nova proteção térmica e os dispositivos de resfriamento avançados, representa uma mudança de paradigma no desenvolvimento de armas. Ao reduzir os custos e aumentar a produção, a China está prestes a transformar a forma como as armas hipersônicas são fabricadas e utilizadas em conflitos globais. Os Estados Unidos ficam em alerta. Se essa tecnologia continuar a evoluir, a China vai liderar a fabricação em massa de armas supersônicas, mudando o equilíbrio de poder em futuras guerras. Líbano. Líbano não exclui que Israel pode estar preparando uma operação terrestre no país.
Não se pode excluir que Israel esteja preparando uma operação terrestre no Líbano. Mas isso seria loucura, disse o jornalista, o representante permanente do Líbano na ONU, Salim Badoura. Israel está deslocando tropas para a fronteira e dizima as áreas fronteiriças. Não posso excluir que o país ocupante esteja preparando um ataque terrestre. Mas isso seria mais uma loucura da parte dele, disse Badoura. A aviação israelense está conduzindo há vários dias ataques massivos contra povoações no sul e leste do Líbano. Dezenas de vilas e vários centros regionais foram atingidos. Por sua vez, os combatentes do movimento libanês Hezbollah dispararam dezenas de foguetes na direção do norte de Israel. O governo do Líbano já pediu à ONU para intervir para a agressão israelense. De acordo com as últimas informações oficiais das autoridades libanesas, desde o início dos bombardeios israelenses no Líbano, em outubro de 2023, 1.540 pessoas morreram, cerca de 700 delas nos últimos 4 dias. Mais de 5 mil civis ficaram feridos. Militar ucraniano apela à evacuação das tropas de Ugledar antes que seja tarde. O agrupamento ucraniano deve deixar a cidade de Ugledar, na República Popular de Donetsk, o mais rápido possível, enquanto ainda tem essa oportunidade. Disse o ex-porta-voz do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, Vladislav Selesnev, à rádio NV. A única maneira é o caminho da evacuação, temos que reconhecer isso. Quanto mais cedo for tomada a decisão, maiores serão as chances de realizar esta missão de maneira mais organizada possível no âmbito dos combates de retaguarda, considera Selesnev. De acordo com o ex-porta-voz, o problema principal para o exército ucraniano nesta área é o envolvimento duplo da força cercada pelas tropas russas, que não permitem fornecer suprimentos ao agrupamento ucraniano. Não conseguimos encontrar fisicamente forças e meios suficientes para desbloquear nossa guarnição em Ugledar. Por isso estou inclinado para a posição de que vamos perder o controle dela no futuro próximo, reconheceu Selesnev. Na quarta-feira, o líder da República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, informou que os combates já estão ocorrendo em Ugledar. Ele observou que a libertação da cidade é muito importante para a República Popular de Donetsk. O agrupamento russo Jung toma posições mais vantajosas. A Ucrânia perde até 725 militares e um tanque. Unidades do agrupamento de tropas russas na parte oeste melhoraram sua posição tática. O exército de Kiev perdeu até 400 militares, um obuseiro M777 dos Estados Unidos, 2 peças de artilharia propulsada M198, 3 estações de radar de luta contra a bateria AN-TPK-50 e 3 depósitos de munições de campanha, informou o Ministério da Defesa da Rússia. Destaca-se que ontem o exército da Rússia conduziu um ataque combinado com o uso de armas de alta precisão e longo alcance, incluindo mísseis hipersônicos Kinzhal e drones de ataque, uma infraestrutura de aeródromo das forças ucranianas. Todos os alvos designados foram atingidos, detalhe comunicado. As unidades ucranianas perderam até 725 combatentes, um tanque dos obuseiros M777 dos Estados Unidos, 2 peças de artilharia M119 de produção norte-americana, entre outros equipamentos militares na área de responsabilidade do agrupamento de tropas Jung Sul. Já os meios russos de defesa antiaérea derrubaram 4 projetos HIMARS e 43 drones de asa fixa ucranianos nas últimas 24 horas. O comunicado acrescenta que o agrupamento de tropas russas Tresna Centro repeliu no último dia 7 contra-ataques da Ucrânia. O adversário perdeu mais de 620 militares, 3 blindados de combate, um obuseiro M777 estadunidense, uma peça de artilharia propulsada Gvozdika, entre outros equipamentos. Por sua vez, o agrupamento de forças russas Vostok Leste melhorou sua posição na linha dianteira e repeliu 3 contra-ataques do grupo de assalto ucranianos. O adversário perdeu até 125 soldados, um obuseiro M777, uma peça de artilharia de 25 carros. As Forças Armadas da Ucrânia perderam mais de 18 mil soldados desde o início dos combates na região de Kursk, relatou o Ministério da Defesa da Rússia. No total, durante os combates na direção de Kursk, o adversário perdeu mais de 18.130 militares, 132 tanques, 64 veículos de combate de infantaria, 97 blindados de transporte, 842 veículos blindados de combate, 541 carros, 145 peças de artilharia, informou o comunicado do Ministério. Militar brasileiro entra na justiça após Marinha o punir por compartilhar foto de caça americano. Em maio deste ano, um K-735C Lightning II do porta-aviões USS George Washington fez um pouso de emergência na base aérea e naval de São Pedro da Aldeia. Um registro do momento foi compartilhado por um capitão da Marinha, a qual recebeu punição pela ação.
Segundo o comunicado interno da Marinha, a foto do caso foi enviada a um grupo de WhatsApp sem o consentimento do diretor e provocou a perda do controle de replicação. A conduta teria, na avaliação dos superiores, contrariado das normas de contra-inteligência da Força. A acusação aconteceu em 19 de maio. De acordo com o jornal Globo, o militar Marcos Roberto Cavalcante Salles, que compartilhou a foto, entrou com uma ação contra a União para anular o ato de punição administrativa da Marinha do Brasil. Salles foi destituído do cargo de chefe do Departamento de Inteligência, transferido para outra unidade, além de ter seu conceito militar rebaixado de 10 para 7. A mídia afirma que os advogados de Salles argumentaram não ter existido direito ao contraditório em ampla defesa no procedimento interno que culminou na punição do militar. Eles também contestam a afirmação da Marinha do Brasil de que o material seria sensível na decisão que determinou a punição. A força diz que o material não estava resguardado por sigilo. As fotografias, vídeos da aeronave de propriedade da Marinha dos Estados Unidos, objeto das punições, estavam circulando nas redes sociais nos grupos de WhatsApp, pois a própria Marinha Americana divulgou de forma ostensiva a aeronave. Além disso, cabe indagar como o requerente poderia ter fotografado o avião se ele estava em Belém e a aeronave no interior do estado do Rio de Janeiro, diz a defesa. No dia 20 de maio, a Embaixada dos Estados Unidos publicou uma nota sobre a chegada do George Washington ao Rio de Janeiro como parte do exercício militar Superme CIAS 2024 das Forças Navais do Comando Sul dos Estados Unidos. É a quinta vez que uma aeronave do modelo F-35C sobrevoa o espaço aéreo brasileiro. O uso de George Washington é a representação de uma das forças navais dos Estados Unidos, servindo como plataforma para a exibição de aeronaves avançadas, como os caças Boeing 18F Super Hornet e Lockheed Martin F-35C Lightning II. A presença do F-35C é especialmente significativa, representando a primeira vez que um caça Stiat de quinta geração voará o espaço aéreo brasileiro, diz a nota. Procurado pelo jornal, a Marinha do Brasil afirmou por meio de comunicado que não se manifesta sobre processos em curso no âmbito do Poder Judiciário. Chefe militar da OTAN, Bauer, fala sobre países bálticos, Ucrânia e segurança de clubes. Pergunta. Robert Bauer estava com vontade de brincar. O almirante presidente do Comitê Militar da OTAN, o que o torna o principal oficial militar da aliança. Esta semana ele esteve em Norfolk para uma troca de comando. Vestindo seu uniforme branco com um sabre ornamentado, ele falou com os generais que chegavam e saíam, dirigindo-se a eles pelo primeiro nome, caro Pierre, caro Felipe. Várias vezes a multidão riu de seus pequenos momentos de sarcasmo. Foi um raro momento de leviandade para uma aliança sob pressão. A OTAN se destacou por algumas medidas nos últimos anos após a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia. Mais membros gastam os 2% do PIB necessários em defesa do que nunca. E ela adicionou 2 novos estados impressionantes, Suécia e Finlândia. Ainda assim, a Ucrânia está perdendo terreno para a Rússia, que agora ameaça tomar a cidade vital de Pokrovsk, no leste. E o debate sobre até onde Kiev pode disparar armas ocidentais contra a Rússia se tornou uma saga decisiva, uma saga divisiva de meses de duração. Daí o tom que Bauer manteve ao falar em entrevista mais tarde. Ele esboçou em uma folha de papel para ilustrar diferentes argumentos. Em um ponto, enquanto satirizava a produção lenta de armas do Ocidente, ele xingou. O almirante discutiu a segurança dos estados da linha de frente da OTAN, a inclusão de novos membros na aliança e o quão difícil tem sido abandonar velhas ideias sobre como o Ocidente se defende. Esta conversa foi editada por questões de tamanho e clareza. Pergunta. Eu queria perguntar sobre a segurança do Báltico. Onde você vê mudanças ocorrendo após a cúpula de Washington naquela região? Pergunta. E você vê Putin fazendo planos para qualquer tipo de operação no flanco oriental? Pergunta. Resposta. Bem, se ele for sábio, não deveria, mas é basicamente disso que se trata nossa dissuasão. Garantir que ele entenda que não é uma boa decisão. Estamos vigilantes em todos esses domínios para garantir que eles saibam que estamos prontos. Há muita retórica nos últimos 2 anos e meio sobre o que os russos poderiam fazer. Em geral, não vemos nenhum aumento real nas atividades dos russos de escalar conosco.
Se você olhar para a segurança do Báltico, o fato de a Suécia, a Finlândia terem se juntado à OTAN é muito importante para a nossa capacidade de estar em uma posição muito melhor no Báltico do que antes. Agora vemos os primeiros sinais de forças da OTAN que talvez não permanentemente estão trabalhando, treinando e se exercitando na Finlândia. As nações nórdicas estão trabalhando mais juntas agora que basicamente Noruega, Dinamarca, Suécia e Finlândia são todas partes daquela região. Elas fizeram acordo sobre o uso do espaço aéreo uma da outra. Isso é uma ótima notícia. Isso significa que nossa capacidade de operar mais rápido e muito mais efetivamente no espaço uma da outra, seja espaço aéreo, massa terrestre ou água, está ajudando. Não é apenas a cúpula de Washington, mas é a união da Finlândia e da Suécia, são os planos regionais. É o fato de que estamos trabalhando nisso há muito mais tempo que agora vemos exemplos práticos surgindo onde nações começam a trabalhar juntas e se beneficiam dessa associação. Pergunta, você mencionou os 2 membros mais novos da OTAN. Você tem alguma ideia agora de como será a presença da força rotacional lá? Pergunta. Resposta, é muito cedo para dizer isso. As nações se apresentaram com suas intenções e estão trabalhando nos detalhes agora. Não é algo que a OTAN organizou, é algo com que as nações concordaram. Na verdade, o mesmo aconteceu no passado quando construímos aqueles grupos de batalha no Sudeste. Você tinha grupos de batalha na Eslováquia, Hungria, Romênia e Bulgária. Na Romênia, os americanos conversaram com os franceses e com a Romênia. Então, em algum momento, os franceses entraram e os holandeses se juntaram, e os belgas e as forças de Luxemburgo. Agora é uma coisa estabelecida, onde eles são capazes de se reforçar para uma brigada. Essa foi uma discussão bilateral, trilateral. E então essas forças foram entregues ao OTAN sob o comando do comandante supremo aliado na Europa. Pergunta. E é assim que você espera que seja? Pergunta. Resposta. O que veremos primeiro é uma série de discussões entre as nações participantes. Não sei se serão apenas a Suécia e a Finlândia, podem ser outras nações também que estão sendo convidadas a se juntar. Uma vez que isso esteja claro, então eles estabelecerão comando e controle com a OTAN, onde isso fica sob o comandante supremo aliado na Europa. Essa é a minha expectativa, mas é claro, como sempre na OTAN, as nações são estados soberanos, portanto, se a Finlândia quiser fazer diferente, isso é possível. Pergunta. A conversa em Washington agora em relação à Ucrânia, o uso de fogos de longo alcance. Eu sei que você disse que há uma base legal para isso. Seria útil se você pudesse responder às 2 coisas que os líderes dos Estados Unidos estão dizendo agora como argumentos contra isso. Uma delas é que a Rússia moveu muito de seus campos de aviação além do limite de 300 km. A outra é que a Ucrânia tem suas próprias capacidades sofisticadas de drones. Resposta. Não vou comentar os argumentos que as nações usam. Isso é para elas. Quer dizer, você tem uma pergunta ao presidente do Estado-Maior Conjunto, o general C. Cabral, nos Estados Unidos? Pergunta, nós fazemos. Resposta, E pergunte por que eles usam esses argumentos. É militarmente sensato e inteligente atacar seu agressor no quintal dele, para que você fique mais seguro. É isso que você faz. Como os ucranianos tiveram nas últimas semanas alguns sucessos sérios em termos de depósito de mísseis e depósito de combustível e coisas assim. Isso vai dificultar a capacidade da Rússia de continuar a sua luta, e isso é ótimo. Em segundo lugar, é legalmente possível e apoiado por lei, porque é parte da autodefesa, e a autodefesa não para na sua fronteira. Não há razão militar para desviar o que eu disse, há uma razão política. Pergunta. Fiquei fascinado pelo que você disse em seu discurso lá fora sobre as antigas estruturas, sobre a cooperação industrial. Poderia expandir sobre como seria a nova estrutura e se isso envolveria mais controle estatal? Pergunta. Resposta. Não necessariamente. Acho que focamos demais na eficiência por todos os tipos de razões compreensíveis. Porque os governos queriam gastar o mínimo de dinheiro possível. A indústria queria gastar para ganhar o máximo possível. E ações são estúpidas. Foi o que fizemos por 30 anos, porque tudo era planejável. Vamos para o Afeganistão? Pergunta. No Conselho do Atlântico Norte falamos sobre isso por um mês. Então falamos sobre quantas tropas e o que elas fariam. Se você soubesse então que precisava de um batalhão em um determinado lugar, então você diria, ok, aqui é a Holanda e depois vem a França. Nós compramos capacetes extras e botas extras e começamos o treinamento bem a tempo. Era tudo controlável. Não é o que diremos aos russos. Não é o que diremos aos russos. Uau, não estamos prontos. Isso não é justo. Nós dissemos a vocês na semana passada, não estamos prontos. Podemos lutar com vocês no 1º de julho. Eles dirão, vou atacá-los agora.
A mudança é que queremos mais soldados mais prontos. Então, se o inimigo atacar, estamos prontos. Não são apenas os soldados que precisamos, mas também os tanques, os veículos blindados, a munição e tudo mais. Portanto, agora vemos um aumento nas coisas que queremos comprar na indústria de defesa. Nós basicamente destruímos essa indústria juntos. Primeiro, no início dos anos 90, esse foi o dividendo da paz. Dizemos, você tem que produzir. E então eles dizem, certo, mas você se lembra quando tínhamos todas essas fábricas e agora elas se foram porque você não comprou nada? Pergunta. Quero que a indústria se torne parte da discussão de valores, não apenas da discussão de valores. Eles precisam entender que tem um interesse estratégico em uma defesa forte, porque por 80 anos todas essas empresas privadas conseguiram ganhar muito dinheiro em um ambiente muito estável, seguro e protegido, que era o nosso continente. Os CEOs na Ucrânia estão acordados porque sua fábrica pode desaparecer amanhã de manhã por causa de um ataque de mísseis. Isso não está no pensamento dos CEOs na Holanda ou nos Estados Unidos. Eles devem entender que precisam fazer parte da solução. Segundo, como temos uma economia que não é uma autocracia, precisamos convencer os investidores de que é uma boa ideia investir na indústria de defesa. Estou dizendo a todas essas pessoas que a dissuasão é o melhor investimento. O que é a dissuasão? Pergunta. O segurança de 2 metros que fica na frente da boate provavelmente vai te parar se você quiser entrar sem pagar, certo? Pergunta. Pergunta. Tenho 1,85 metros e peso 72 quilos. Então provavelmente sim. Resposta. Especialmente se ele for faixa preta em karatê. Talvez até tenha uma arma com ele. Se o segurança tiver 1,27 m de altura, você o empurrará para o lado e entrará. Agora isso é dissuasão. É sobre garantir que nossos oponentes sejam russos ou organizações terroristas saibam que se nos atacarem é na verdade um grande erro. Todas essas coisas sobre as quais estamos falando não são para começar uma guerra. Não sou um idiota belicista e que às vezes leio nas mídias o que às vezes leio nas mídias sociais, na verdade, é para evitar a guerra, e acho que é um bom investimento para a nossa sociedade se pudermos continuar a evitar a guerra, como temos sido capazes de fazer nos últimos 75 anos. E o mundo está se tornando um lugar mais perigoso porque o que vemos é o reequilíbrio de poder entre os Estados Unidos e a China. Tensões aumentam no Oriente Médio com a morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em Beirute, após bombardeio israelense, elevando a tensão regional e gerando preocupações globais. A recente morte de Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, foi um ataque israelense. Em um ataque israelense na última sexta-feira em Beirute, marca um ponto de inflexão na escalada de conflitos no Oriente Médio. Este bombardeio, que também resultou na eliminação de outros líderes do grupo, eleva a tensão regional e gera preocupações globais. Sobre a possibilidade de uma guerra ampliada, o Hezbollah confirma a morte de Nasrallah, chamando-o de Marte, reafirmando seu compromisso com a Palestina e o Líbano. O ataque foi realizado com armas capazes de penetrar o bunker subterrâneo onde Nasrallah e outros comandantes se encontravam, resultando em destruição significativa na capital libanesa. As autoridades locais relataram a morte de 6 civis e 91 feridos, o que intensificou os temores sobre uma possível escalada do conflito. Em resposta ao bombardeio, o Hezbollah lançou desenho de projetos em direção ao norte de Israel. Contrapartida, o exército israelense anunciou a continuidade de suas operações contra o grupo e a mobilização de 3 batalhões adicionais reservistas. As forças de defesa de Israel permanecem em estado de alerta elevado, considerando a possibilidade de uma invasão terrestre ao sul do Líbano, uma manobra que implica riscos estratégicos significativos. A morte de Nasrallah, que liderava o Hezbollah desde 1992, representou um golpe severo para a organização, que também viu uma significativa diminuição de seu arsenal de foguetes ISAF, estimado em mais de 150 mil unidades. A resposta do Irã, aliado tradicional do Hezbollah, ainda não está clara. Contudo, a comunidade internacional observa atentamente os desenvolvimentos, temendo que o conflito se expanda para uma guerra regional de maiores proporções no Oriente Médio. Enquanto isso, o Departamento de Estado dos Estados Unidos emitiu ordens para a retirada de familiares e funcionários de sua embaixada em Beirute, citando a crescente instabilidade na cidade. O governo americano também recomendou que os cidadãos dos Estados Unidos deixem o Líbano enquanto houver voos comerciais disponíveis, sinalizando a gravidade da situação e a possibilidade de um conflito prolongado na região.